Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Reinaldo, eu sou jornalista de ciência da Folha de São Paulo e cubro biotecnologia, genômica, inovações nessa área já faz mais de 20 anos. Então acho que eu tenho alguma propriedade para falar sobre a polêmica da semana, que eu já cobri num texto meu para Folha e em alguns outros vídeos em outros lugares, inclusive aqui no YouTube, sobre os lobos transgênicos que supostamente desextinguiram o lobo gigante, ou lobo terrível, ou lobo atroz, seja lá como vamos chamá-lo popularmente em português. A questão, eu acho, é a seguinte, e é bem simples, no fundo. Genômica é jogo de números, é jogo de estatística. A natureza do DNA, pelo fato de a gente estar tratando de números muito grandes e da comparação de números muito grandes, a gente consegue botar genomas um do lado do outro e ter uma ideia do que faz sentido e do que não faz. Então, deixando de lado por um instante a questão ética, a questão mercadológica, a questão midiática, de marketing, enfim, eu queria olhar para os números e tentar responder de um jeito mais ou menos objetivo se faz sentido ou não, afinal de contas, falar em desextinção. Tá bom? Em desextinção no sentido de que realmente trouxemos o que seria a herança genética e biológica de uma espécie extinta de volta à vida. Então, apertem os cintos aí porque a gente vai falar de números, mas eu espero que sem muita dificuldade, porque afinal de contas, para fazer essa comparação, a gente não precisa muito mais do que uma regra de 3, tá bom? Então, vamos nessa. Lembrando que a minha fonte aqui, e com razão, muitas vezes as pessoas pedem a fonte na internet, é a única fonte que a gente tem agora como fonte primária, mais ou menos, que é o release, o comunicado de imprensa da própria empresa Colossal Biosciences, tá? É a única coisa que a gente tem porque não houve e não sabemos quando haverá publicação em periódico científico revisado por pares, ou seja, a maneira como normalmente a ciência é comunicada, que é você, o pesquisador no caso, enviar os seus resultados de pesquisa num manuscrito para uma revista científica que publica resultados novos de pesquisa. Outros pesquisadores da área vão examinar aquilo, normalmente de maneira até anônima e tudo mais, e aí sim, se houver essa aceitação dessa revisão por pares, aquilo é publicado. Nesse caso, a gente foi direto para a divulgação geral, para a imprensa, todo aquele circo midiático que houve. Então, a fonte que a gente tem é a fonte do comunicado de imprensa da empresa Colossal Biosciences, que na verdade é muito detalhado. Pouca gente, pelo que eu vi, pegou e leu até o final, porque é um negócio gigantesco, mas com base nas informações que eles passaram, com algum nível de detalhe, a gente pode tentar chegar a algumas conclusões caso essas informações sejam acuradas. Isso fica um pouco no ar, mas vamos ver, o tempo vai dizer. Lembrando então uma coisa que eu já falei por aqui, a empresa, os cientistas da empresa, entre eles a Beth Shapiro e o George Church, que são dois nomes importantes da área de genômica ali, disseram que eles mexeram então em 20 diferentes regiões do genoma, do conjunto do DNA presente no núcleo das células de lobos modernos, tá? Isso é importante de destacar. Trabalharam então com células de lobos modernos, não com células recuperadas de lobos extintos, os lobos gigantes, os lobos terríveis, em 14 genes. Primeiro, vamos retomar rapidamente o conceito de gene. O que é um gene? Isso se expandiu, se modificou um pouco, mas em geral, quando se fala gene, está se falando de uma região do DNA que contém a receita, entre aspas, né, nas suas letras químicas, de novo letras entre aspas, para que a célula produza uma proteína, ou, enfim, uma molécula semelhante a uma proteína para o funcionamento da célula. Então, existe uma correspondência entre o ciclo, o conjunto, o livrinho de letras do DNA e a proteína que vai ser produzida. Sendo que a cada 3 letras do DNA, normalmente corresponde um bloquinho de construção de proteína, que são os aminoácidos. Então, 3 letras de DNA é igual a um aminoácido. Isso é importante ter na cabeça. Se você não lembra disso das aulas de biologia, fica aí um refresco para sua cabeça, que é importante ter isso em mente. Então, segundo essa lógica, 14 genes, 14 proteínas diferentes em alguns pontos ou em vários, ou seja, em um aminoácido ou em vários daquele organismo, nessa alteração que eles quiseram fazer no genoma
dos lobos modernos para se aproximar dos lobos extintos. Vamos começar os números então, mantenha isso na cabeça, vou colocar direitinho aqui nas legendas, acho que não fica tão difícil de acompanhar. O genoma então de um lobo cinzento moderno, Canis lupus, né? Que é a espécie base, na verdade, da pesquisa, tem 2,4 bilhões de pares de letras químicas, tá? 2,4 bilhões. Segundo a análise da própria Colossal Biosciences, que ainda precisa passar de novo pela revisão por pares, a diferença entre o genoma do lobo moderno e dos lobos gigantes ou lobos terríveis, do Ainochion dirus, né, que é o nome da espécie, é de 0,5%. Então, uma conta básica de 0,5% de 2,4 bilhões, a gente chega então a 12 milhões de diferenças no DNA. Dá para saber diretamente o que significa em termos de genes? Não é muito simples, porque genes têm tamanhos diferentes, podem ser lidos de mais de uma maneira, o genoma é um negócio super complicado, então não dá para ter uma correspondência muito exata, mas dá para ter uma ideia com base em outras espécies de grandes mamíferos, como nós e os chimpanzés. E agora eu vou fazer essa comparação para a gente ter uma certa base para olhar para isso. Então, se os dados deles estiverem corretos, na verdade a distância entre os lobos atuais e os lobos gigantes, ou lobos atrozes, como queiram, é a metade da distância que existe entre nós, Homo sapiens, e os chimpanzés, que é de 1%. Tá? De novo, isso se refere a colocar o DNA alinhadinho e olhando para essas regiões dos genes. Não inclui, isso é importante de levar em conta, coisas mais complexas do DNA, como, por exemplo, áreas de inserção ou deleção. Então, áreas maiorzinhas que foram picotadas ou então inseridas no DNA ao longo da evolução paralela de cada linhagem. Então, e só isso, só falar em número de genes já é uma simplificação, mas pensando desse ponto de vista simplificado, seria a metade da distância dos lobos um para o outro, da que existe entre nós humanos e chimpanzés. Então, isso é uma coisa. Agora, outra coisa bem importante, bem relevante para a gente destacar aqui, é que normalmente, em espécies que estão separadas por bastante tempo, eles não falam, o pessoal da Colossal, exatamente qual que é a estimativa deles para tempo de divergência. No caso de humanos e chimpanzés é de 6 milhões de anos mais ou menos. Eles falam lá que eles encontraram uma hibridização, ou seja, uma mestiçagem bastante antiga entre os ancestrais do lobo do lobo atual e os ancestrais do lobo gigante, que teria acontecido mais ou menos há 3 milhões de anos atrás. De novo bate com essa coisa da metade, mas ainda assim é bastante tempo. Quando tem esse tipo de separação de linhagem, a tendência é que comecem a se acumular diferenças, em especial em mamíferos, em todo o genoma, tá? Espalhadas por todo o genoma. Então, não é uma questão de eles acharam exatamente só as pequenas regiões específicas que houve diferença. Não. É mais provável, é muito mais provável que as diferenças tenham se acumulado no genoma, no DNA, como um todo. Tá? Enfim, ainda não sabemos porque não temos os dados, mas pela lógica é o que deveria ser. Ok, então, próximo passo. Então, em termos de número de genes, tá? Estimativa de números de genes, tanto nós, quanto os chimpanzés, quanto os lobos, gira aí em torno de 20 mil genes, ou seja, 20 mil regiões do DNA em que acontece aquilo que tem a receitinha, né, do DNA para a produção de uma proteína específica, às vezes de mais de uma na mesma região, mas é uma outra complicação que não vale a pena entrar agora. Então, seria 20 mil genes. Tá? No caso de chimpanzés e humanos, embora a diferença global seja apenas de 1%, cerca de 2/3 ou um pouco mais de 2/3 dos genes de humanos e chimpanzés comparados apresentam ao menos uma diferença significativa naquela coisa da receitinha que eu contei, ou seja, uma diferença que faz com que o aminoácido Y que está produzido no humano seja o aminoácido X produzido no chimpanzé na formação da proteína. Tá? Então, troca-se pelo menos um tijolinho, em geral é um. Tá? Em média, quando tem essas diferenças de humano para chimpanzé, é um, mas pode ser mais. Troca-se pelo menos um tijolinho para montar a proteína no final, a partir da diferença no DNA. Tá? Isso é pouco? Isso é muito?
Olha, em proteína, às vezes a diferença de um aminoácido muda bastante a forma estrutural da proteína e a função que ela desempenha no organismo. Então, é significativo, sim, quando a gente tem essa troca de pelo menos um aminoácido com base numa troca lá nas letras do DNA. Então, vamos supor que com metade da diferença, no caso dos lobos, né, se a diferença é 100%, ou na verdade 1%, né, de humanos e chimpanzés nos lobos é de 0,5%, essa diferença vai se refletir também na metade no caso dos aminoácidos das proteínas. Então, em vez de ter 70% das proteínas produzidas a partir dos genes, como no caso de humanos e chimpanzés, a diferença nos lobos, entre um lobo e outro, seria de 35%. Tá? 35%. Conta de padaria aqui, que de novo é regra de 3, tá? São 7.000 genes diferentes, então seriam 7.000 genes com alguma diferença significativa entre lobos cinzentos atuais e lobos gigantes, ou lobos terríveis, ou lobos atrozes antigos. Tá? 7.000 genes. E quantos foram alterados? 14. 14 genes. Tá? 14 de 7.000 é 0,2%. Então tenham isso em mente. Afirmou-se que houve uma desextinção por meio da alteração de apenas 0,2% dos genes diferentes entre uma espécie e outra. É um negócio complicado, no mínimo. Tem ainda mais uma questão, que eu acho que não é bastante relevante, que é o fato de que, mesmo sendo generoso e aceitando todos esses 14 genes, tá, na verdade, em alguns casos, eles não usaram nem a versão decodificada, lida, do genoma do lobo terrível, do lobo gigante, do lobo atroz, enfim. Por quê? Porque são versões que, por meio de análise computacional, eles detectaram que poderiam causar problemas de desenvolvimento, levando em conta o ambiente genômico, digamos, dos lobos cinzentos atuais. Por quê? Porque genoma, gente, DNA, muitas vezes é contexto, contexto, contexto. Então, o que importa não é um gene isolado, muitas vezes, mas a interação desse gene com toda a rede de outros genes que estão presentes naquele DNA. Então, por exemplo, genes do lobo extinto que seriam relevantes para a formação daquele pelo claro, que eles apostaram e colocaram como sendo provavelmente a pelagem original do bicho, no contexto do organismo de lobos atuais, teria o risco de provocar cegueira e surdez nos animais. Então eles usaram outras variantes, inclusive de outros genes, tá, para produzir a imagem, o fenótipo, né, a coisa visível mesmo do animal, sem criar esse problema de interação genética. E isso é muito comum, na verdade. Quando a gente fala de alterar muitos genes ao mesmo tempo, isso é uma coisa super importante, porque essa interação pode provocar um monte de efeitos não pretendidos. Um gene raramente tem uma função só no organismo, isso é outra coisa muito importante. Como ele codifica uma proteína e não uma característica exatamente, essa proteína pode servir numa coisa no seu coração, outra coisa no seu cabelo, outra coisa no seu cérebro, e por aí vai. Então, isso tem que ser levado muito em conta. Então, é uma coisa, pensando nas modificações, é uma coisa que afasta mais ainda, na verdade, aquela forma que nasceu ali, aquele lobo transgênico que nasceu, aquele lobo geneticamente modificado que nasceu, do que seria o genoma puro de uma espécie extinta. Isso é muito, muito importante de ter na cabeça também. E acho que também vale destacar, e outra coisa que mexe bastante, eu diria, com o discurso de desextinção dos caras, é que eles focaram exatamente em quais tipos de genes. Isso está bem claro no release. Quem quiser ler inglês é só entrar ali. Hoje em dia não tem nem a desculpa, né? Porque você pode usar tradutores automáticos. Quais genes eles focaram? Eles focaram em genes que mexem com cor da pelagem, espessura da pelagem, comprimento da pelagem, quão compridos são os fios, tamanho do animal e musculatura do animal. São genes, em grande aspecto, cosméticos. São genes que foram pensados para causar o impacto visual mais forte para quem vê aquele animal que nasceu. Eu acho um pouco questionável, assim, porque tão importante
para a biologia de um animal extinto, da maneira como o organismo dele funcionava no passado, além da pelagem dele, obviamente a pelagem é importante para resistir ao frio, no caso desses bichos supostamente, mas é a biologia reprodutiva, então quantos cios a fêmea tinha, ou o tipo de vocalização, ou o tipo de relacionamento em matilha, o ritmo de desenvolvimento do animal, da infância até a vida madura. Então por que focar justamente nos genes que dão o tchan visual para o bicho? Parece bastante questionável, na verdade. Então, recapitulando, de 7.000 genes, provavelmente, ou nessa ordem de grandeza é difícil que varie, tá? É difícil que saia dessa ordem de grandeza de milhares de genes. Eles mexeram em 14 genes apenas. 0,2% do possível total do total disso. Tanto que um dos principais especialistas em DNA antigo, ou seja, desses caras que vão lá nos fósseis, pegam DNA de animais já extintos, extraem isso, montam todo o quebra-cabeça, um cara chamado Pontus Skoglund, lá da Dinamarca, o que ele colocou no Blue Sky dele, na conta dele do Blue Sky, que é o novo Twitter, entre aspas, o Twitter menos nazificado, é o seguinte, assim, tá, isso talvez seja 1,100 mil avos de um lobo gigante. Não é um lobo gigante, não tem como ser um lobo gigante. Então falar de desextinção é forçar muito a barra, mas muito a barra mesmo, tá? Sobre qualquer medida objetiva que a gente tenha. E só tirando algumas dúvidas que ficaram muito comuns, eu vejo as pessoas perguntando muito, assim, com todo esse bafafá. Primeiro lugar, aparentemente é o genoma completo do direwolf, do lobo gigante que foi obtido, num nível de leitura, porque aqui tá, para você fazer análise genômica, você precisa passar aquele genoma várias vezes na leitura para erros, assim como você pega, às vezes você pega um cartão, alguma coisa com leitura de código de barra pode dar um erro de leitura, se for rápido e tal. Com o genoma acaba sendo a mesma coisa, você precisa fazer várias e várias leituras. Então, aparentemente, eles fizeram várias leituras para chegar numa listagem ali das letras químicas com bastante precisão. Tá? Essa é uma coisa que é realmente um avanço. É um avanço bacana, mas que, de novo, está sendo feito com várias espécies anteriores, especialmente as espécies de hominíneos, de parentes extintos do homem, como neandertais, como denisovanos e outros. Tá? O número de edições no genoma, eles falam, realmente foi um recorde. É um recorde, mas é um recorde incremental. Tá? Esse número de alterações numa mesma célula, a partir daquela técnica de precisão chamada CRISPR, né, a tesourinha biomolecular, é uma coisa que tem crescido cada vez mais. Eles acrescentaram mais um tijolinho ali. Refinaram algumas coisas da clonagem para selecionar, porque tem esse processo de clonagem depois que você altera as células e produz uma cultura de células geneticamente alteradas, aí sim você usa a clonagem para transferir o núcleo dessas células para um óvulo de loba e aí gerar o filhote. Então, avanços incrementais nisso, assim, mas do ponto de vista, indo além da coisa midiática e visual, se a gente olhar e falar, tem algum super salto científico nessa história? Não tem. Realmente não tem. Enfim, é isso. Acho que talvez eu tenha editorizado até um pouco demais, mas diante dos dados, acho que é importante a gente ter cautela e ceticismo e pensar nas implicações todas de fazer um anúncio científico dessa maneira. Obrigado pela atenção, grande abraço a todos, até mais.